Para falarmos um pouco sobre o povo de Israel, nós temos que falar sobre os seus antepassados. Por contos bíblicos, os hebreus foram libertos da escravidão no Egito e vagaram naquelas terras por 40 anos, até que finalmente encontraram a terra prometida, que seria Israel. E lá foi o lar de várias histórias, algumas conhecidas e outras nem tanto. Uma das histórias mais conhecidas é a do rei Davi, aquele que derrotou Golias, o gigante, e reinou Israel de forma próspera. Ele até mesmo conquistou a fortaleza de Jerusalém, situada na montanha central do país, e há séculos no poder dos jebuseus. Em 1000 a.C., Davi apossou-se de Jerusalém e a transformou na capital de seu reino e para lá transferiu a Arca da Aliança. Davi conquistou também as últimas cidades cananeias e submeteu parte da Síria e os reinos vizinhos de Hebrom, Amon e Amate. Em Jerusalém foi feito o templo mais sagrado para os israelitas. Esse templo foi construído pelas mãos de Salomão, o filho de Davi. Após a morte do rei Davi, os hebreus foram escravizados e libertos de diversos povos, como Babilônia, assírios. Tiveram vários outros, mas os mais importantes para a história do Estado de Israel são os romanos. Nesse último período de escravidão, o povo havia se rebelado contra os romanos. Para contê-los, revidaram de forma extremamente agressiva. Para fugir dessa repressão, o povo judeu fugiu de Israel, se espalhando para o resto do mundo. Agora que estão dispersos, seus ascendentes sofreram perseguição em vários momentos, mas a maior parte desse povo, mesmo longe do seu lar, manteve a sua identidade cultural. Bom, agora eu vou falar sobre o retorno para a casa, sabe, entre aspas. A partir do século XIX, houve uma grande migração dos judeus para o seu antigo território. Porém, agora esse território estava sendo habitado por outros povos islâmicos de origem árabe. E foi aí que começou toda a bagunça. Começou os conflitos entre os povos, os atos terroristas e respostas cada vez mais agressivas eram realizadas de ambas as partes. Entende? Um atacando aqui, outro dali, sabe? Aquela bagunça. E neste tempo conturbado da história de Israel, foi criado um movimento chamado sionismo, que se consistia em um movimento político que defendia a formação de um Estado nacional próprio para os judeus na Palestina. Até que chegou o século XX, mais precisamente entre a década de 1930 e 1940. Como todos sabem, nesse período explodiu a Segunda Guerra Mundial. E com isso, o nazismo. Eles perseguiam negros, judeus e com medo da perseguição nazista, uma enorme quantidade de judeus voltaram para Israel. E essa migração também foi impulsionada pelo movimento sionista e acabaram se envolvendo nesse conflito. Por respeito a esses acontecimentos, iremos abrir um pequeno parêntese nesse documentário, sabe? Porque nós sabemos que o mundo ficou abalado com a Segunda Guerra. E, infelizmente, por acontecimentos históricos, é perceptível que os israelitas foram os que mais sofreram, muito por conta da perseguição. E não estamos falando que o resto do mundo não sofreu. É claro que sofreu, mas queríamos mostrar-nos um pouco da dor dos israelitas. A ONU já havia esses conflitos, e para intervir, em 1948 foi oficialmente criado o Estado de Israel. Nessa história, houve uma participação muito especial de um embaixador brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. Ele estava presente na segunda Assembleia Geral da ONU, que votou o plano da ONU para a participação da Palestina em 1947, que culminou na criação do Estado de Israel. Fato que rendeu a Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação. Então, o território que antes era completamente da Palestina, agora foi dividido em duas partes, área judaica e área palestina. A criação oficial do Estado de Israel provocou fortes reações dos países árabes vizinhos, como Egito, Líbano, Síria e Jordânia. Esses países árabes atacaram Israel em resposta aos nacionais israelenses. Israel venceu. Novamente, esses conflitos são tratados como guerras para a independência do Estado de Israel, ou o primeiro conflito israelense. Tratados como guerra para a independência do Estado de Israel, ou o primeiro conflito árabe-israelense, em 1956, Israel envolveu-se em um conflito chamado Guerra da Suez. Ela ocorreu por sua questão de fronteiras. Mais tarde, em 1967, ocorreu Guerra dos 6 Dias, Israel contra Egito, Síria e Jordânia. Devido à Guerra dos 6 Dias, houve um grande avanço israelense na Palestina. O Estado Israel cresceu ocupando-a.
Península do Sinai, faixa da Gaza, Cisjordânia e as colinas de Golã. Então, para finalizar, gostaria de descrever a situação atual dos conflitos entre Israel e Palestina. Infelizmente, a realidade atual é que ainda ocorrem diversos conflitos e guerras entre Israel e Palestina, o que acaba ocasionando em muitas mortes. A principal causa desses conflitos seria que Israel não concorda com a divisão meio a meio de Jerusalém, pois, como foi muito bem descrito anteriormente nesse documentário, Jerusalém é uma cidade sagrada de extrema importância para o povo israelita. E como a Palestina também não quer ceder este território, ocorrem vários conflitos e guerras, com ambos os lados buscando o mesmo objetivo: ter Jerusalém como capital.